Quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja muito bem, com paz no seu coração e com muita saúde. Hoje à noite nós estamos contando com a presença do Valdir novamente. Glórias sejam dadas a Deus pela sua vida, Valdir. E também a Tainara. Também teremos a presença de uma intérprete mulher nesta noite para nos abençoar. E muitos surdos têm sido alcançados também pela palavra do Senhor que é proferida neste lugar. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos consagrar um momento tão especial da palavra do Senhor. Se você puder, coloque a mão no seu coração. É o Senhor que sonda o teu coração, conhece os seus pensamentos, sabe como você está nesse momento. E eu creio que o Espírito Santo tem muito a comunicar à sua casa, à sua família. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós estaremos orando neste momento. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela tua presença. Como foi cantado aqui, ó Pai, o nosso desejo é te honrar com a nossa vida. Ó Deus, e agora nós queremos consagrar, ó Pai, este momento no teu altar. Espírito Santo de Deus, fale conosco, nos comunique, nos convença daquilo que nós precisamos ser transformados. Oh Deus, nós clamamos pela atuação do teu Espírito Santo na nossa história, na nossa família. E que a tua palavra venha fazer toda a diferença na nossa caminhada. Na maneira como nós lidamos com os problemas, na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. E da maneira como nós cremos no amanhã. Porque tu és aquele que traz esperança para o nosso coração. Em teu nome nós oramos, em teu nome nós agradecemos pela tua presença neste lugar. Amém. Glórias a Deus. Estou feliz por estar com os irmãos aqui nesta noite. E eu quero convidar você a meditar um pouquinho naquilo que nós temos sido ministrados. Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens. 3 coisas que todo pastor precisa fazer. Fomos ministrados a respeito da oração, a importância da oração na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso relacionamento com Deus. E como base o texto, nós temos ali o conselho de Jetro a Moisés, quando ele diz: olha Moisés, Êxodo 18:19, você deve representar o povo diante de Deus. A quem deves levar a causa do povo? Ou seja, Moisés deveria ter 3 posicionamentos muito claros diante do povo. Um deles era orar. Ele devia representar o povo diante de Deus. Mas não termina aí. O segundo posicionamento que Moisés deveria tomar está no versículo 20 de Êxodo 18. E você pode acompanhar a leitura aí na sua casa. Ensine-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Então, se nós que estamos na liderança precisamos ter uma vida, um relacionamento genuíno com Deus, e nós nutrimos isso através da oração, nós precisamos também ensinar a palavra de Deus, os estatutos da lei do Senhor, mostrando o caminho que nós devemos caminhar e as obras que nós devemos praticar. E nós aprendemos aonde? Através da palavra. Mas essa palavra não é apenas aplicada, não é um conselho apenas aplicado ao contexto de Moisés. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos esse ensinamento claro em todos os momentos. No ministério de Jesus, ele tinha o seu tempo em que ele orava. No ministério de Jesus, ele pelo menos 3 anos da sua história, de maneira integral, investiu para a expansão do reino de Deus, da palavra de Deus. Mas esta noite eu quero compartilhar com você um conselho que o apóstolo Paulo passa para um jovem pastor. Um pastor que estava diante de uma grande realidade, desafios. E olha que o apóstolo Paulo diz àquele jovem pastor: toda a escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ensinar a palavra, pregar a palavra é fundamental para o fortalecimento do ministério daquele jovem pastor, como também para a proteção daquele rebanho. E essa palavra é estendida a mim e a você. Nós recebemos essa incumbência dada pelo Espírito Santo de Deus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, diz a palavra, e nem o poder de Deus. Se nós tivéssemos a nossa caminhada cristã pautada apenas na oração, nós talvez fôssemos guiados pelas nossas sensações, pelo algo místico. Isso muitas vezes é perigoso, porque nós não podemos pautar a nossa vida e a base da nossa fé em nossas experiências com Deus. Mas nós precisamos pautar a nossa fé na palavra de Deus e através dela guiar o nosso relacionamento com Deus, nos aproximando dele a cada dia pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz àquele jovem pastor: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensina. E talvez você me pergunte, mas de que maneira? Você pode pregar a palavra de Deus de muitas formas. Diretamente evangelizando, compartilhando o que essa palavra tem gerado ao seu coração, como ela transforma a sua maneira de viver, de forma prática. Você pode compartilhar essa palavra profetizando, exortando, ensinando, como a palavra nos diz, com longanimidade. Como foi falado aqui, nós estamos vivendo dias delicados em nossa nação. E assim como a Constituição Federal é fundamental para o nosso ordenamento jurídico, da mesma maneira, se nós queremos ter uma sociedade equilibrada, nós precisamos respeitar as leis, respeitar a supremacia, a nossa Constituição. Mas da mesma maneira, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é colocada como alimento espiritual, é a metáfora usada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus certa vez orou e disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu creio que o pão a que Jesus estava se referindo ali é pelo menos 3 tipos de pão, se podemos assim dizer. O pão espiritual, o pão físico, como também o pão emocional. A sociedade moderna vive solapada pela fome psíquica. O crescimento das doenças psicossomáticas tem crescido. Pessoas carentes são desnutridas por falta do alimento essencial. Há uma desnutrição psíquica, mas muitas vezes invisível, sem precedentes. Muitas pessoas estão morrendo de inanição. E a fome não é de algo físico, é de algo espiritual.
Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. E eu creio que é o sentimento que há no nosso coração. E nós temos orado pela nossa nação. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra me ensina que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então essa ordem, esse progresso desejado por cada um de nós, só virá quando essa nação levantar o nome do Senhor Jesus. E de que maneira? Como podemos ter uma sociedade ética, compromissada, equilibrada e saudável? Não é através da política, não é através apenas da educação. Esses são fatores primordiais para nos ajudar a trazer equilíbrio. Mas nós teremos uma sociedade sadia quando a sociedade conhecer e reconhecer o poderio da palavra de Deus sobre a nossa história. Muitos são famintos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Atos 3:6 diz, numa história conhecida, naquele homem sentado na escada, na frente da igreja, na porta formosa. E diz assim, Atos 3:6, olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É tempo de mudanças. E a filosofia do Pai Nosso, ela trabalha totalmente contra essa sociedade desumana e uma religiosidade superficial. É tempo de nos aprofundarmos da palavra de Deus. Erramos porque não conhecemos a palavra de Deus e também o seu poder. Quantas vezes permitimos que a irritabilidade, que a inquietação, que a angústia nos aprisionem, porque não estamos nos alimentando da palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós estamos imunes às dificuldades. Pelo contrário, se eu posso usar aqui a metáfora do pão, o pão que Jesus dava aos seus discípulos, sem dúvida, era o pão da segurança. Quando ele dizia, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu e você, através do conhecimento da palavra de Deus, podemos enfrentar toda e qualquer situação, porque o Senhor nos ensina que Ele é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ensine a palavra, pregue a palavra. A palavra do Senhor jamais voltará vazia. É tempo de enfrentar as nossas fragilidades. De que maneira? Olha o que a palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Olha que maravilhoso. E o apóstolo Paulo nos diz, olha, você tem esse poder em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele é a palavra de Deus. Como podemos vencer as angústias? Ensinando aquilo que a palavra tem nos ensinado. É tempo de nós resgatarmos os sonhos perdidos. Quantos profissionais desesperados, apavorados em relação à situação econômica do nosso país. Quantas pessoas desempregadas. E de que maneira você pode levar esperança a essas vidas? De que maneira você pode encher o seu coração de fé para enfrentar mais essa dificuldade na sua história? Se alimentando da palavra. A palavra que liberta.
É tempo de resgatar os nossos sonhos, os nossos planos. De que maneira? Trazendo a palavra do Senhor ao meu coração. Jeremias 29:11, o que diz? Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho projetado para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. É tempo de ingerirmos o pão nosso de cada dia. É tempo de alimentar as nossas emoções, sabendo que Deus é socorro presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos, não temeremos. E assim o salmista diz, olha, aquieta a sua alma e saiba de onde vem a salvação. E ela vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. É tempo de alimentarmos o nosso espírito, enchermos o nosso coração e pautarmos a nossa vida na palavra da verdade. Pregar a tempo e fora de tempo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso quando estava em meio ao deserto, vencendo a tentação. Jesus estava com fome. Faltava o pão que alimentava o seu corpo, mas não faltava o nutriente que alimentava a sua alma. Havia dentro dele o pão que nutria o seu espírito. Nós venceremos os dias difíceis quando nós nos alimentarmos da palavra de Deus, crescemos no conhecimento da palavra do Senhor, e assim como o apóstolo Paulo dizer, olha, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. De que maneira nós podemos vencer os dias difíceis? Tomando posse da palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então ensine, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Traga no seu ambiente familiar cada dia mais o conhecimento dessa palavra que transforma. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos tantos homens e mulheres que passaram por tantas situações difíceis, mas quando tiveram um encontro com Jesus, encontro com a palavra de Deus, as suas vidas foram transformadas, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e Ele é fiel, Ele é socorro, Ele é fortaleza, e nele nós podemos pautar os nossos pés, porque Ele é a nossa rocha. Um pastor precisa pregar a palavra de Deus. O pastor precisa ensinar a palavra de Deus. E você, como filho amado de Deus, recebeu do Espírito Santo essa incumbência de ser testemunha e levar a palavra de Deus aonde você está. Porque essa palavra, ela tem poder para transformar. Segunda coisa, comunique para transformar. Comunique a palavra para transformar. A pregação da palavra deve gerar em nós arrependimento. Deve gerar em nossos corações uma mudança, uma transformação. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus, deve haver em nossa mente uma metanoia, uma transformação da nossa mente. E nós não conformamos mais com este mundo pelas coisas que são, mas ela traz renovação e nós somos transformados por meio dela. Novamente eu falo aqui 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Pregue a palavra, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Comunique para transformar. Por isso que Efésios 4 nos ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira,
Aquele que mentia não deve mentir mais, porque a transformação da palavra muda a maneira de nós sermos. Aquele que roubava não rouba mais. Quando nós vivemos a palavra, essa palavra gera mudança no nosso comportamento. Triste olhar os noticiários e ver quantos conflitos familiares têm existido nesse tempo. Violência doméstica. Porque não estamos vivendo a palavra. Precisamos comunicar a palavra de tal maneira que ela gere transformação. Essa transformação começa em nós. Começa onde nós estivermos, no ambiente que nós estivermos. Essa transformação precisa nos acompanhar no ambiente familiar, no ambiente profissional. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pregue a palavra, ensine a palavra, vive a palavra. Comunique de maneira que essa palavra gere transformação na sua casa. Como você tem permitido que essa palavra de Deus gere transformação na sua vida? Como você tem se relacionado com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? Como você tem se relacionado com o Deus da palavra? Como essa palavra tem mudado a sua maneira de ser? Como Deus te vê? Pregue a palavra, ensine a palavra, comunique a palavra que gerará transformação àqueles que te ouvem. Vivemos no tempo da tecnologia, o que facilita a nossa comunicação. E o meu pedido a você, em nome de Jesus, é que você use as suas redes sociais para comunicar a palavra, para gerar vida àqueles que ouvem o que você diz, para aqueles que leem o que você escreve. Foi para isso que Deus te trouxe, para você fazer diferença onde você estiver. Não é tempo de nós ficarmos discutindo em redes sociais, tomando partido. Vivemos um tempo delicado, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a palavra e pregar essa palavra para gerar esperança e estabilidade. Esperança e estabilidade. Confiança em Deus, que opera no querer e no efetuar. E que por mais que as coisas possam fugir do nosso controle, eu creio que elas permanecem no controle de Deus. Nós amamos ao Senhor. E no Brasil há uma igreja que ora e tem buscado a Deus, tem consagrado essa nação, e Deus está ouvindo o nosso clamor. E eu creio que é tempo de nós ensinarmos a palavra por meio das nossas atitudes. Invista o seu tempo em compartilhar palavras que geram fé, que gerem unidade, que gerem amor, que gerem esperança, que gerem transformação. Se por acaso você lê algo que te fere, guarde em seu coração. O que a palavra nos ensina? Dar a face àquele que nos fere. Nós precisamos aprender a colocar a palavra em prática. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo nos ensina, olha, um diz que eu sou de Apolo, outro é de Paulo. Não, nós não somos daqui, não somos dali, nós somos do Senhor. Nós somos o povo escolhido de Deus. E nós temos sobre nós a incumbência de comunicar a palavra de Deus. Essa palavra que gera vida, essa palavra que gera esperança. Terceiro lugar, pregue com poder. Pregue com poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você recebeu o poder para comunicar essa palavra. Nós, por nós mesmos, não podemos salvar uma alma, não podemos restaurar um casamento, não podemos mudar uma vida, não podemos tirar uma pessoa dos vícios, não podemos curar um coração partido, por nós mesmos não. Mas Jesus pode.
Jesus pode, não é sobre nós, é sobre Jesus. Então pregue com poder, pregue com ousadia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele nos prometeu em sua palavra, Ele irá cumprir. Pregue a palavra. Esdras recebeu uma incumbência muito específica, que aos seus olhos era praticamente impossível. Ele foi enviado por Deus para uma cidade que estava no caos, a fim de ministrar e levantar um povo derrotado para construir um templo que estava em ruínas. E assim somos nós, quando nos vemos diante do caos, nos sentimos muitas vezes fragilizados, angustiados, temerosos. Essa é a nossa fragilidade humana. Mas quando nós tomamos posse da palavra de Deus, que nos garante que obras maiores nós faríamos em nome de Jesus, nós podemos caminhar com autoridade e pregar a palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra, Esdras 7, versículo 9 a 10. Convido você a acompanhar a leitura. Ele partiu para a Babilônia no primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Deus levantou Esdras, e a Bíblia fala que a mão do Senhor estava sobre ele. Você crê que a mão do Senhor está sobre a sua vida? Você crê que assim como o profeta que estava no vale de ossos secos, só via morte naquele lugar, não havia esperança, mas o Espírito Santo levantou, o Espírito de Deus o colocou em pé e disse: profetiza, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E naquele diálogo há um questionamento: poderá viver esses ossos secos? E ele diz: eu não sei. E a voz do Espírito diz a ele: profetiza, diga a esse vale de ossos secos. O Senhor está convidando eu e você para nos posicionarmos, ensinarmos a palavra de Deus, comunicarmos essa palavra que vai gerar transformação na nossa vida onde nós estivermos. Mas acima de tudo, pregarmos essa palavra com autoridade, porque todo poder vem do alto. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu. Por isso o Senhor nos ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Nós precisamos orar, clamar a Deus, mas acima de tudo nos alimentar da sua palavra e viver de acordo com a palavra do Senhor. Estude a palavra, obedeça a palavra, ensine a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque muitas vezes estamos desnutridos emocionalmente, porque permitimos que situações preencham o lugar que a palavra de Deus deve preencher. Quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, e quando nós nos relacionamos com o Deus da palavra, a maneira como nós lidamos com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas enfermidades, com as nossas dores, é totalmente diferente. Pregue a palavra, ensine a palavra, compartilhe essa palavra
que vai gerar transformação àqueles que te ouvem. Ame a palavra e, acima de tudo, pregue essa palavra com poder e com autoridade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos tantas histórias. Uma mulher sofria com uma enfermidade anos após anos. Investiu tudo que tinha buscando a sua cura. Ela era marginalizada pela sociedade, abandonada pela sociedade. Mas quando ela encontrou a Jesus, saiu o poder da orla de Cristo e ela foi curada. E ela saiu com a convicção, ela não conhecia Jesus, mas ela tinha ouvido falar o que Jesus fazia. E ela disse: olha, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela estava diante da palavra encarnada de Deus, Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aquele que nos ajuda em nossa fraqueza. Aquele que é socorro. Aquele que é refúgio. Não canso de me dizer. Não temo o dia de amanhã, mas viva a palavra do Senhor. Não ouça as vozes, as distrações deste mundo, mas ouça o que o Espírito Santo de Deus quer comunicar à sua igreja. A porta do Evangelho está aberta. As pessoas estão acessíveis. Comunique a palavra de Deus. Comunique a palavra de Deus. Seja exemplo, vive a palavra. É tempo de unidade. É tempo de compaixão. É tempo de nós repartirmos aquilo que nós temos. Mas é tempo, acima de tudo, de nós declararmos e profetizarmos sobre as vidas das pessoas que estão à nossa volta, a palavra que liberta, e dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Saia dessa prostração, não se entregue para a tristeza, para a angústia. Levante os seus olhos para os céus e saiba de onde vem a sua resposta. Jesus certa vez disse ao Pai, ele orou, disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós o somos. Que Deus levante nesse tempo a Igreja Batista Memorial, uma igreja cheia de espiritualidade genuína, que vive a palavra e compartilha essa palavra, que traz alegria àqueles que ouvem. Eu amo a palavra do Senhor. Um dos textos que mais fala meu coração é o Salmo 37. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É promessa do Senhor, não faltará o pão. E eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que seja um tempo que você viverá os maiores milagres de Deus sobre a sua história. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, a palavra de Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor. O versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Descanso para a sua alma. Deleita-te no Senhor. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. Passarão a terra e o céu, mas a palavra do Senhor jamais passará. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Seja a resposta de Deus para essa geração. Muitas pessoas, quando eu digo muitas, é muitas pessoas têm compartilhado comigo sobre alguém que elas conhecem, que nesse tempo estão com pensamento suicida, estão com pensamentos autodestrutivos, estão desesperançados. E você é detentor da palavra que liberta. Pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Eu quero convidar você a colocar-se em pé da sua casa.
Se você é filho ou filha, está no seu quarto, está longe dos seus pais, eu quero convidar você a, nesse momento, se direcionar próximo do seu pai, da sua mãe. Se puderem se reunirem na sala da sua casa. Se a primeira coisa que nós podemos fazer é orar, a segunda coisa que nós podemos fazer é pregar a palavra. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua angústia. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado. Mas eu sei que Deus tem resposta. Deus tem provisão. Deus tem cura. E é tempo de nós nos alegrarmos nas notícias. Jamais. As notícias nos trazem desesperança, medo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé. De saber que há um Deus que peleja pelo seu povo. Você está precisando do emprego? Feche os seus olhos nesse momento. Se você puder, dê a mão a seu esposo, a sua esposa, seus filhos. E comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua casa. Dizer: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Está com a alma angustiada, dizer: Ele refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que o pavor queira trazer desesperança, medo, eu não temerei mal algum. Porque a palavra do Senhor me garante que a sua vara e o seu cajado trazem consolo e trazem direção. Tampa os seus ouvidos para as distrações. E que em nome de Jesus, você venha abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Estaremos sendo ministrados com essa canção e eu quero convidar você a colocar um sorriso no seu rosto, trazer ao seu coração trechos da palavra de Deus e saber que você tem quem você pode confiar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor.